Se está com preocupações na mente, faça esta oração ao Espírito Santo nesta noite. Se a sua mente não para quando a noite chega, preste atenção neste momento. Talvez você tenha deitado tentando descansar, mas os pensamentos continuam voltando sem parar. Preocupações com o futuro, situações que parecem não ter solução, conversas que ficaram na sua cabeça, decisões que pesam no coração. E quanto mais o silêncio da noite chega, mais alto esses pensamentos parecem falar dentro de você. Existe algo que muitas pessoas não percebem. A batalha mais intensa do dia quase nunca acontece fora de nós. Ela acontece dentro da mente. É ali que nascem as preocupações que roubam a paz, que tiram o descanso e que fazem o coração sentir um peso difícil de explicar. Mas existe uma verdade espiritual profunda que atravessa gerações e continua transformando vidas. Deus não se importa apenas com as situações externas da sua vida. Ele também se importa com aquilo que está acontecendo dentro da sua mente neste momento. Talvez você tenha chegado aqui procurando apenas um pouco de paz para esta noite. Talvez esteja procurando silêncio para pensamentos que não param de girar. Ou talvez seu coração esteja pedindo ajuda sem saber exatamente como pedir. Se este vídeo apareceu para você agora, existe um motivo. Nos próximos minutos, você será guiado a um momento de oração ao Espírito Santo. Uma oração para entregar preocupações, acalmar a mente e permitir que a paz de Deus alcance até os pensamentos mais inquietos. Antes de continuar, permita que uma pergunta sincera ecoe dentro de você. E se o que sua mente mais precisa nesta noite não for mais respostas, mas a presença do Espírito Santo trazendo paz onde hoje existe preocupação? Agora preste muita atenção no que vem a seguir, porque o que acontece na mente durante a noite revela algo que poucas pessoas conseguem perceber. Quando a noite chega e o mundo ao redor começa a ficar em silêncio, algo curioso acontece dentro de muitas pessoas. Durante o dia, a mente está ocupada com tarefas, conversas, compromissos, distrações. Existe movimento por todos os lados. Mas quando tudo desacelera e finalmente chega o momento de descansar, a mente parece decidir continuar trabalhando sozinha. É nesse momento que pensamentos esquecidos reaparecem. Preocupações que pareciam pequenas durante o dia começam a ganhar força. Situações que você não conseguiu resolver voltam à sua memória como se estivessem pedindo resposta imediata. E sem perceber, a mente começa a construir cenários, imaginar problemas, tentar controlar aquilo que ainda nem aconteceu. Talvez você já tenha vivido exatamente isso. O corpo está cansado, mas a mente continua acordada. O travesseiro recebe a sua cabeça, mas os pensamentos continuam girando como se não houvesse um botão para desligá-los. A noite, que deveria ser um momento de descanso, acaba se tornando um espaço onde as preocupações parecem ainda maiores. Muitas pessoas passam por isso em silêncio. Não falam sobre essa luta interior, mas carregam dentro de si uma mente cansada de pensar demais, de tentar resolver tudo sozinha, de tentar encontrar respostas para aquilo que ainda não tem solução. Existe algo importante que precisa ser compreendido. O silêncio da noite não revela apenas os pensamentos. Ele revela também o estado do coração. E é justamente nesse momento, quando a mente parece mais cheia de preocupações, que a presença de Deus pode se tornar ainda mais necessária. Porque quando a mente fala alto demais, o Espírito Santo deseja trazer uma voz diferente, uma voz de paz que muitos só conseguem ouvir quando param por um momento e voltam o coração para Deus. E no próximo momento você vai perceber algo ainda mais profundo. Muitas das preocupações que ocupam a mente têm raízes muito específicas que quase ninguém percebe de imediato.
Talvez, neste momento, sua mente esteja voltando para as mesmas preocupações de sempre. Pensamentos sobre a família, sobre situações que você gostaria de proteger, mas não consegue controlar totalmente. O desejo de ver quem você ama bem, seguro, tranquilo. E quando algo parece fora do lugar, a mente começa a tentar resolver tudo sozinha. Em outros momentos, a preocupação aparece de outra forma. Pensamentos sobre o futuro, decisões que precisam ser tomadas, caminhos que ainda não estão claros. A mente tenta antecipar respostas, prever cenários, imaginar o que pode dar errado. E quanto mais ela tenta controlar o amanhã, mais pesada ela se torna. Também existem aqueles pensamentos silenciosos que quase ninguém vê. Preocupações com saúde, com estabilidade, com responsabilidades que parecem grandes demais para carregar sozinho. São pensamentos que voltam repetidamente, como se estivessem procurando uma solução que ainda não apareceu. E quando esses pensamentos se acumulam, algo começa a acontecer dentro do coração. A mente fica cansada, o descanso parece distante, e surge uma sensação de estar tentando sustentar tudo apenas com a própria força. Mas existe algo muito importante que precisa ser lembrado neste momento. O fato de sua mente estar cansada não significa fraqueza. Significa apenas que você está tentando lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. E ninguém foi criado para carregar o peso de todas as preocupações sozinho. É exatamente aqui que muitas pessoas cometem um erro silencioso. Elas continuam tentando encontrar respostas apenas dentro da própria mente, quando existe uma ajuda espiritual preparada para entrar exatamente nesse lugar onde hoje existe preocupação. E é sobre isso que precisamos entender agora, porque existe uma verdade espiritual que muda completamente a forma como lidamos com os pensamentos que ocupam a mente. Muitas pessoas acreditam que suas preocupações estão ligadas apenas às situações externas da vida, problemas que precisam ser resolvidos, decisões que precisam ser tomadas, caminhos que ainda não estão claros. A mente começa a trabalhar como se tivesse a missão de encontrar todas as respostas sozinha. Mas existe uma dimensão da vida que muitas vezes é esquecida, a dimensão espiritual da mente. Aquilo que acontece dentro dos pensamentos não é apenas um processo lógico. Existe também um espaço interior onde o coração busca direção, paz e segurança. Quando esse espaço fica vazio, a mente tenta preencher o silêncio com preocupações. Ela começa a imaginar cenários, prever dificuldades, repetir perguntas que ainda não têm resposta. É como se estivesse tentando proteger você, mas ao mesmo tempo acaba roubando o descanso que você precisa. A verdade é que a mente humana foi criada para pensar, refletir e discernir. Mas ela não foi criada para carregar sozinha o peso da existência. Quando tentamos controlar tudo apenas com nossos próprios pensamentos, a mente se transforma em um lugar de tensão constante. É por isso que a espiritualidade cristã sempre ensinou algo muito profundo. Existe uma presença que foi enviada exatamente para ajudar o ser humano nas batalhas invisíveis da mente. Essa presença não apenas orienta decisões ou responde orações. Ela também traz calma para os pensamentos e clareza para o coração. O Espírito Santo atua exatamente nesse lugar onde hoje existe inquietação. Ele não ignora suas perguntas, ele não despreza suas preocupações, mas ele oferece algo que a mente sozinha nunca consegue produzir: paz interior. Antes de avançarmos para a oração, existe um passo muito simples que pode abrir espaço para que essa paz comece a entrar agora mesmo. Por um momento agora, faça algo simples. Pare exatamente onde você está. Não tente resolver nada neste instante. Não tente organizar todos os pensamentos que estão passando pela sua mente. Apenas permita que este momento
seja um pequeno intervalo dentro de um dia cheio de preocupações. Respire lentamente e perceba algo importante. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Muitas vezes, a mente entra em um ciclo de tensão porque acredita que precisa encontrar respostas imediatas para tudo. Mas existe uma sabedoria espiritual que ensina algo diferente. A paz não começa quando todas as respostas aparecem. A paz começa quando o coração aprende a descansar na presença de Deus. Talvez sua mente esteja acostumada a correr de um pensamento para outro, tentando prever o amanhã, tentando corrigir o ontem, tentando entender situações que ainda estão fora do seu alcance. Mas agora, você está criando um espaço diferente. Um espaço onde o silêncio pode entrar e onde a presença de Deus pode ser percebida com mais clareza. O Espírito Santo não entra em uma mente agitada à força. Ele se aproxima quando o coração abre espaço. Quando você decide, mesmo que por alguns instantes, parar de lutar sozinho contra cada pensamento e permitir que Deus participe dessa batalha interior. É exatamente isso que estamos fazendo agora. Você não precisa encontrar palavras perfeitas. Não precisa ter todas as respostas. O próximo passo não depende da sua capacidade de controlar a mente, mas da sua disposição de abrir o coração. E é por isso que o que vem a seguir é tão importante. Porque agora vamos nos preparar para falar diretamente com o Espírito Santo. Agora, permita que seu coração se torne mais consciente da presença de Deus. A oração não começa quando encontramos as palavras certas. A oração começa quando reconhecemos que não precisamos enfrentar tudo sozinhos. Neste momento, talvez sua mente ainda esteja carregando perguntas, preocupações ou lembranças que continuam voltando. Isso é natural. O Espírito Santo conhece cada pensamento que passou pela sua mente hoje, até aqueles que você nunca conseguiu explicar para ninguém. Ele conhece as conversas que ficaram guardadas na memória. Conhece as decisões que pesam sobre você. Conhece também os medos silenciosos que às vezes aparecem quando o futuro parece incerto. Nada disso é desconhecido para Deus. Antes mesmo de você tentar colocar em palavras aquilo que sente, o Espírito Santo já compreende completamente o que está acontecendo dentro do seu coração. Por isso, não existe necessidade de esconder preocupações neste momento. Não existe necessidade de parecer forte ou controlar todos os pensamentos. A oração é exatamente o lugar onde a mente cansada encontra descanso, porque diante de Deus não precisamos sustentar nenhuma aparência. Podemos simplesmente abrir o coração com sinceridade. Agora, prepare sua mente para algo muito profundo. Nos próximos instantes vamos começar uma oração guiada, uma conversa direta com o Espírito Santo, entregando aquilo que tem pesado sobre sua mente e convidando a presença de Deus para trazer paz, onde hoje existe inquietação. Espírito Santo, neste momento nos colocamos diante da Tua presença com um coração sincero. Tu conheces a mente de quem está ouvindo estas palavras agora. Conheces cada pensamento que passou por este dia. Conheces as preocupações que ficaram guardadas no silêncio da noite. Nada está escondido diante de ti. Existe uma mente cansada que precisa de descanso. Existe um coração que deseja encontrar paz. Talvez existam perguntas que ainda não têm resposta, situações que parecem difíceis de compreender e pensamentos que voltam repetidamente tentando encontrar solução. Mas neste momento não buscamos respostas imediatas. Buscamos a Tua presença. Espírito Santo, visita agora esta mente que precisa de calma. Entra neste lugar interior onde os pensamentos estão agitados e começa a trazer ordem, serenidade e clareza. Onde existe confusão, traz entendimento. Onde existe tensão, traz descanso. Onde existe medo do futuro, coloca confiança na fidelidade de Deus. Toca profundamente o coração de quem está ouvindo esta oração.
Permite que a tua presença seja sentida como um sopro de paz que atravessa a mente e alcança o interior da alma. Que cada pensamento comece a desacelerar diante da tua presença. E enquanto essa presença começa a envolver este momento, existe algo muito importante que precisamos entregar nas mãos de Deus. Espírito Santo, agora colocamos diante de Ti tudo aquilo que tem ocupado nossa mente, cada preocupação que voltou repetidamente durante o dia, cada pensamento que parece não encontrar descanso, tudo aquilo que tem pesado no coração de quem está aqui agora. Talvez existam situações que parecem maiores do que a própria capacidade de resolver, problemas que exigem decisões difíceis, caminhos que ainda não estão claros. Existe também o medo silencioso de que algo não aconteça como esperado. Pensamentos que tentam prever o futuro e acabam trazendo ansiedade para o presente. Neste momento, entregamos tudo isso diante de Ti. Cada preocupação que tenta dominar a mente, cada lembrança que insiste em voltar, cada pergunta que ainda não tem resposta. Nada disso precisa ser carregado sozinho. Espírito Santo, recebe agora esses pensamentos e essas preocupações. Toma em tuas mãos aquilo que a mente humana tentou controlar sem sucesso. Ensina este coração a confiar novamente que Deus continua governando todas as coisas, mesmo quando não conseguimos ver o caminho completo. Que cada preocupação colocada diante de Ti comece a perder a força que tinha. Que a mente comece a sentir que não precisa sustentar tudo sozinha. Porque quando entregamos nossos pesos a Deus, algo novo começa a acontecer dentro de nós. E agora vamos pedir algo ainda mais profundo para este momento. Espírito Santo, traz agora silêncio para esta mente que tem pensado demais. Onde existem pensamentos acelerados, coloca tranquilidade. Onde existem preocupações que voltam sem parar, estabelece calma. Permite que cada pensamento encontre descanso diante da Tua presença. Muitas vezes, a mente tenta organizar tudo sozinha, como se precisasse encontrar imediatamente todas as respostas. Mas agora, escolhemos algo diferente. Escolhemos permitir que a paz de Deus ocupe o espaço onde antes existia inquietação. Acalma cada pensamento que tenta roubar o descanso desta noite. Dissolve cada tensão que ficou guardada dentro da mente. Que a presença do Espírito Santo atravesse cada pensamento e traga uma sensação profunda de serenidade. Se existem lembranças que provocam ansiedade, envolve essas memórias com paz. Se existem perguntas que ainda não foram respondidas, guarda o coração na confiança de que Deus continua conduzindo cada passo. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem tudo precisa ser compreendido imediatamente. Espírito Santo, coloca um silêncio saudável dentro da mente. Um silêncio que não é vazio, mas cheio da presença de Deus. Um silêncio que permite ao coração descansar, sabendo que existe um cuidado divino sobre todas as coisas. E quando a mente começa a encontrar essa paz, algo ainda mais forte pode nascer dentro do coração. Neste momento, escolhemos confiar em Deus, mesmo quando a mente tentou encontrar respostas e não conseguiu. Mesmo quando algumas situações parecem confusas ou difíceis de entender. A confiança nasce exatamente quando decidimos entregar aquilo que está além da nossa capacidade de controlar. Espírito Santo, ensina este coração a descansar na providência de Deus. Ensina esta mente a lembrar que o futuro não está nas mãos da preocupação, mas nas mãos daquele que governa todas as coisas com sabedoria perfeita. Talvez existam caminhos que ainda não estão claros. Talvez existam decisões que parecem difíceis neste momento. Mas a fé nos lembra de uma verdade que atravessa gerações.
Deus continua trabalhando mesmo quando não conseguimos perceber cada detalhe do que Ele está fazendo. Por isso, escolhemos entregar o controle que tentamos segurar por tanto tempo. Entregamos a ansiedade que nasce quando a mente tenta antecipar tudo. Entregamos o peso de querer resolver aquilo que ainda precisa de tempo para se revelar. Espírito Santo, fortalece dentro deste coração uma confiança tranquila. Uma confiança que não depende de entender tudo, mas que descansa na certeza de que Deus cuida daqueles que colocam sua vida diante dele. E quando a confiança começa a crescer, uma nova sensação começa a preencher a mente e o coração. Que neste momento, a paz de Deus comece a envolver profundamente a sua mente. Que cada pensamento que antes parecia pesado, agora encontre descanso na presença do Espírito Santo. Existe uma paz que não depende das circunstâncias estarem resolvidas. Existe uma paz que nasce quando o coração percebe que não está sozinho. Espírito Santo, cobre agora esta mente com serenidade. Onde existia inquietação, coloca descanso. Onde existia tensão, coloca leveza. Permite que o coração sinta que a noite não precisa ser um lugar de preocupação, mas pode se tornar um lugar de renovação. Que cada pessoa que está ouvindo esta oração sinta uma tranquilidade que vai além das próprias explicações. Uma paz que atravessa os pensamentos e alcança o interior da alma. Que o descanso comece a chegar de forma natural, como um sinal de que Deus está cuidando de tudo aquilo que foi colocado diante dele. Que esta noite seja guardada pela presença de Deus. Que enquanto o corpo descansa, o coração seja fortalecido. Que a mente seja renovada e que novos pensamentos de esperança comecem a nascer. E antes de encerrarmos este momento, existe algo simples que pode fortalecer ainda mais essa conexão de fé que acabamos de viver juntos. Se você fez esta oração com sinceridade, permita que este momento se torne também uma declaração de fé. Muitas vezes, quando colocamos algo em palavras, o coração reforça aquilo que decidiu acreditar. Por isso, existe um gesto simples que pode fortalecer ainda mais esse momento espiritual que você acabou de viver. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários uma frase curta, mas cheia de significado. Espírito Santo, traga paz à minha mente. Ao fazer isso, você não está apenas digitando palavras. Você está afirmando diante de Deus que escolhe entregar suas preocupações e confiar na paz que vem da presença dele. Esse pequeno ato também conecta você com muitas outras pessoas que neste mesmo momento estão buscando exatamente a mesma coisa. Paz para a mente, descanso para o coração e a certeza de que Deus continua presente mesmo nas noites mais silenciosas. E enquanto você deixa essa declaração registrada, permita que o que foi colocado em oração continue trabalhando dentro de você. A paz que começa na oração não termina quando as palavras acabam. Ela continua acompanhando o coração que decidiu confiar. Agora, leve essa tranquilidade para o restante da sua noite, porque existe uma última verdade que precisa permanecer na sua mente antes de você descansar. Agora, permita que seu coração leve consigo uma verdade simples e profunda. Deus continua cuidando daquilo que você entregou em oração. Mesmo quando os olhos se fecham e o corpo descansa, o cuidado de Deus não para. Aquilo que parecia pesado demais para carregar sozinho, agora está nas mãos daquele que vê o que você não consegue ver. Talvez algumas respostas ainda levem tempo para aparecer. Talvez certos caminhos ainda estejam sendo preparados de uma forma que sua mente não consegue perceber agora. Mas existe algo que você pode levar para esta noite com segurança. Deus não abandona aqueles que colocam suas preocupações diante dele. Por isso, permita que sua mente desacelere. Deixe que os pensamentos encontrem repouso.
O silêncio da noite não precisa mais ser um espaço de ansiedade. Ele pode se tornar um espaço de descanso, onde o coração aprende a confiar que existe um propósito sendo conduzido com sabedoria. Que o Espírito Santo permaneça guardando sua mente enquanto você descansa. Que novos pensamentos de esperança surjam quando o amanhã chegar. E que esta paz, que começou agora, continue acompanhando cada passo do seu caminho. Agora descanse. Deus continua trabalhando mesmo enquanto você dorme.